Os samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da palavra. Diziam à mulher: já não é pelo que disseste que cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido. Amém. Podeis tomar o vosso assento, adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto sagrado nos conta de uma viagem que o Senhor Jesus fizera. A palavra de Deus, quando nós lemos a partir do versículo 1 deste capítulo 4, diz-nos a palavra que o Senhor Jesus, Ele resolve ir à cidade, uma das cidades de Samaria. O texto sagrado diz que era necessário ele passar na região de Sicar, e ali ele estava, chegando ali, ele estava junto à herdade de Jacó. Glória ao nome do Senhor Jesus. Cansado da viagem, o Senhor Jesus assenta, e os seus discípulos foram à cidade para comprar comida, alimento. Jesus então, estando junto à fonte de Jacó, ele estava cansado do caminho, cansado da viagem, e ele então assentou-se junto da fonte. Diz-nos o texto sagrado que isto era a hora sexta, ou quase a hora sexta. E então, meus amados, veio da cidade uma mulher, que a Bíblia não traz aqui o seu nome, mas nós a conhecemos como a mulher samaritana, ou a mulher de Samaria. E ela veio da cidade até a fonte para tirar água. E ela então, com o seu cântaro, chega junto à fonte, e ela tira água daquele poço. E então o Senhor Jesus chega até a mulher e disse: mulher, dá-me desta água, dá-me de beber. E Jesus então começa um diálogo com aquela mulher. E a mulher, vendo que o Senhor Jesus era judeu, disse: por que tu pedes a mim a beber, sendo tu judeu? Eu sou uma mulher samaritana. E você sabe que os judeus não se comunicam com o samaritano. E começou ali um questionamento daquela mulher com Jesus, não sabendo ela quem era Jesus, não sabendo ela o que Jesus poderia realizar na sua vida. Ela estava ali para tirar água daquele poço, daquela fonte de água, o qual, segundo o que nós lemos aqui, foi edificado por Jacó. E quando ela começa o diálogo com Jesus, ela começa a questionar o Senhor Jesus a respeito dos judeus e dos samaritanos. Jesus então, no versículo de número 10, Jesus questiona aquela mulher, responde a ela, dizendo: olha, mulher, se tu conhecera o dom de Deus,
E quem é este que fala contigo? Tu me pedirias, e eu lhe daria água viva. Veja bem, o pedido de Jesus para com aquela mulher, quando ele pede, dizendo, dá-me de beber, Jesus queria então ali iniciar um diálogo, iniciar uma conversa, porque o Senhor Jesus tinha um propósito naquela cidade. Jesus tinha um propósito em conversar, dialogar com aquela mulher, porque Jesus conhecia as suas necessidades. Então, quando ela questiona, Jesus disse então, olha mulher, se tu soubera quem é este que fala contigo, tu me pedirias e eu lhe daria água viva. E a mulher então, não entendendo esta situação, a mulher resolve e questiona outra vez com o Senhor, dizendo, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Ela estava focada nas coisas materiais, mas o Senhor Jesus estava falando com ela das coisas espirituais. E muitas das vezes as pessoas não entendem o espiritual, mas a palavra de Deus nos diz mesmo isto. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, Paulo escreve dizendo que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Jesus aqui estava falando de algo espiritual. A água que Jesus estava falando não é a água que sacia apenas a sede física, a sede humana. Jesus estava falando de algo profundo, e ela questiona, tu não tem com que tirar, como daria água viva? Glória a Deus. E ela pergunta mais, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Aí Jesus responde, mulher, quem beber desta água, tornará a ter sede. Glória a Deus. Mas ele disse, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Verso 13, nunca mais terá sede. Glória ao nome do Senhor. E então, meus amados, Jesus disse no verso 14, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E é esta água que o Senhor Jesus tem para nós. Nós estamos aqui na fonte, glória ao nome do Senhor. E Jesus certo dia lhe disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Outra vez ele reunido com os seus discípulos e uma multidão, Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, oh glória a Deus, uma fonte de água jorrará no seu interior. Lá naquela ocasião da festa, Jesus disse que no último dia da festa, Jesus exclamou dizendo, quem crê, quem tem sede, vem a mim e beba. E então Jesus continua aqui o diálogo com esta mulher, e ela questionando ao Senhor, como ele tiraria, mas Jesus fala de algo espiritual, quando ele disse, mulher, a água que eu lhe der, ela vai jorrar para a vida eterna. No versículo 15, a mulher então olha para o Senhor e disse, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la.
Até aí ela não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Ela pede: Senhor, eu quero beber desta água, para que eu não mais tenha sede, para que eu não tenha mais necessidade de vir aqui tirar desta água. E aí então o Senhor Jesus entra no mistério, no secreto daquela mulher. Verso 16, aí Jesus disse: então você vai e chama o teu marido. Veja bem, irmãos, como Jesus inicia o diálogo com a mulher, e as portas vão se abrindo, vão se dialogando, e Jesus chega no ponto-chave. Porque na verdade aquela mulher, ela tivera 5 maridos, e ela estava vivendo em um relacionamento ilícito. Quando Jesus disse: chama o teu marido, a mulher disse: não tenho marido. Falou a verdade. Ela estava vivendo uma vida másia. E então Jesus disse: disseste bem, porque já tiveste 5, e o que agora tem não é teu. Veja a situação. Jesus foi revelando a vida daquela mulher. E quando Jesus entra nesse assunto, quando Jesus revela a ela a sua situação, o seu estilo de vida que estava vivendo, ela olha para Jesus no verso 19 e disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Porque Jesus falou da intimidade, Jesus falou de algo que ela estava vivendo. Aí então, depois que ela entende, ela percebe que ela entende que Jesus era o profeta, ela interroga o Senhor, dizendo: nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar da adoração. Aonde devo adorar? Aí Jesus, no verso de número 21, ele disse para a mulher assim: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas ele diz: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o fazem. Depois desse diálogo da mulher com Jesus, a mulher entra na cidade. Ela vai à cidade e ela começa a anunciar na cidade, dizendo: olha, eu estava junto à fonte, eu fui até a fonte para tirar água, e eu encontrei ali um homem que ele falou toda a minha vida, e eu acredito que este homem é o Messias, ele é um profeta. E ela então entra na cidade e anuncia aquilo que o Senhor Deus falara com ela através de Jesus. E então os moradores da cidade, eles foram até Jesus para vê-lo de perto. E quando eles chegaram, por certo, dialogaram, conversaram. E aqui no texto que nós lemos, o versículo de número 39, aí os samaritanos, os moradores daquela cidade, a Bíblia diz que eles creram nele. O valor de um testemunho. A Bíblia diz que eles creram nele. E o que eles disseram? Creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse-me tudo o que tenho feito. Mas aconteceu que aí os samaritanos, eles foram ter com Jesus, conversaram com Jesus, tiveram experiência com Jesus. Aí no verso 42, e diziam à mulher, agora os fariseus, os samaritanos dizendo à mulher:
olha, mulher, nós cremos nele agora, não é pelo que tu disseste, mas é porque nós mesmos ouvimos. Nós cremos porque nós ouvimos com os nossos ouvidos. Antes eles creram por causa do testemunho da mulher. Mas agora aqui, a partir do verso 42, ele estava dizendo para a mulher: nós cremos porque nós ouvimos. Nós tivemos a nossa própria experiência. E a vida de fé é assim. A vida com Deus é assim. Alguns creem em Jesus por causa de um testemunho. Outros creem em Jesus por causa da sua própria experiência pessoal com o Mestre. Foi o que aconteceu aqui. Nós vemos aqui, primeiro, alguns creram em Jesus por causa das palavras da mulher, porque ela entrou na cidade testificando: olha, ali tem um homem que contou toda a minha vida. Ele é um profeta, eu acho que ele é o Messias. Depois eles foram e de perto ouviram a Jesus. Aí eles começaram e disseram para a mulher: mulher, nós cremos agora, não é pelo que tu disseste, nós cremos porque nós mesmos ouvimos as suas palavras. Então isso é importante, nós testificarmos do amor de Deus, porque alguém vai crer, alguém vai acreditar, alguém vai entregar a sua vida a Cristo por causa do meu e do teu testemunho pessoal, por causa das nossas palavras, aquilo que nós falamos a respeito de Jesus e do Evangelho. E o capítulo de número 15 do Evangelho que escreve Mateus narra a história da mulher cananeia, que por certo ela ouviu falar de Jesus. Ela tinha um problema para ser resolvido, porque a sua filha estava atormentada, não sabemos quanto tempo, mas aquela mulher não tinha paz. Por certo, esta mulher, que a Bíblia não revela o seu nome, ela procurara naquela época resolver o problema da sua filha em muitos lugares, mas toda tentativa não teve nenhum sucesso. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu dizer que o Senhor Jesus estava na região de Tiro e de Sidom. Alguém disse: olha, Jesus está ali na região de Tiro e de Sidom, leve a tua filha lá, quem sabe ele pode fazer alguma coisa. Mas por certo, a filha daquela mulher estava em uma condição que não poderia ser conduzida até aquele lugar. Mas a mulher então resolve ir só. Aquela mulher levanta de onde ela estava, porque ela ouviu alguém dizer: olha, Jesus pode resolver o seu problema. E ela creu. Quem sabe alguém contou algum testemunho para ela. Quem sabe alguém disse: olha, eu estava lá na cidade de Jericó, e eu vi quando Jesus foi entrando em Jericó, e um cego que estava à beira do caminho clamava por misericórdia, e ele mandou chamar o cego e disse: que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. E Jesus ordenou dizendo: tenha vista. Quem sabe ela ouviu um testemunho como esse. Quem sabe ela ouviu a história de Zaqueu, que subiu em uma figueira para ver quando Jesus ia passando, porque ele queria conhecer o Mestre. Um homem, publicano, cobrador de impostos, pequena estatura,
mas nasceu no coração o desejo de ver quem era Jesus. Subiu na figueira, mas quando Jesus chegou com a multidão, ele não soube quem era Jesus. Mas Jesus, que sabe todas as coisas, chega debaixo da figueira, olha para cima e disse: Zaqueu, chama Zaqueu pelo nome, desce. Jesus, ele pode chamar-te pelo nome nesta noite. E quando ele nos chama, ele tem uma palavra de conforto. Quando ele chama, ele tem uma palavra que consola o coração. Quando ele chama, ele pode expulsar o mal. Quando ele chama, ele pode acalmar a tempestade. Ele promove transformação. Zaqueu desce, e Zaqueu desceu, e a Bíblia diz que ele abraçou a Jesus. Quem sabe contaram para esta mulher. E Jesus vai com Zaqueu à sua casa. E aquele encontro foi tão maravilhoso, meus amados irmãos, que enquanto a multidão criticava Jesus lá para o lado de fora, quando ele dizia para os discípulos: olha, o teu mestre entra para ser hóspede na casa de um homem pecador, Zaqueu lá dentro estava dizendo: Senhor, Zaqueu se arrependeu. Zaqueu, ele mudou o seu coração. Ele dizia: Senhor, eu quero confessar um negócio aqui. Olha, Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus exclama dizendo: hoje veio salvação a esta casa. Quem sabe esta mulher ouviu de Jesus um testemunho como esse. Então ela sai da sua casa, deixa a sua filha ali, quem sabe aos cuidados de alguém, e ela vai ao encontro de Jesus. E ela, chegando próximo à multidão, aonde estava Jesus, ela começou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ela clamava em alta voz, quem sabe dizendo: Senhor, eu já ouvi falar de ti, eu já ouvi, eu estou aqui porque eu ouvi falar do Senhor. A mulher estava crendo em Jesus por causa de um testemunho. Então ela clamava, mas Jesus não lhe deu ouvido. E então os discípulos, incomodados com aquela situação que ela vinha gritando, ele disse: Mestre, despede esta mulher que vem gritando atrás de nós. Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher continuou, até que no versículo 15, 26, 25, ela chega onde estava Jesus, e ela adorou ao Senhor Jesus, e disse: Senhor, socorre-me. E a Bíblia diz que o Senhor é socorro presente na angústia. O Senhor é socorro nos momentos de aflições. Então busca o socorro do Mestre nesta noite. Os samaritanos aqui, eles creram primeiro pela palavra que a mulher disse, depois eles creram porque eles ouviram do próprio Mestre. E esta mulher, ela estava crendo pelo testemunho pessoal de alguém. Mas quando o Senhor Jesus para ouvir aquela mulher, quando ela adora o Senhor, Jesus disse: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Disse: mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. A mulher era síria da Fenícia, ela não pertencia à linhagem de Israel, mas ela não se importou com isso.
E ela disse para o Senhor Jesus, quem sabe ela conseguiu aproximar bem próximo ao mestre, disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus viu que naquele coração tinha fé. Jesus olhou para o coração daquela mulher e viu que tinha fé. E aí o Senhor Jesus, ele exclamou, dizendo: ó mulher, verso 28, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. Aí a mulher ouviu de Jesus, e ela foi para a sua casa, e quando ela chegou, a sua filha estava curada, liberta para a glória do nome do Senhor. Primeiro, o que levou esta mulher a ir até Jesus, porque ela ouviu alguém testificar, e agora ela ouve do Senhor: vai, e seja segundo a tua fé. E ela acreditou, ela agarrou a sua bênção, e ela foi, e a sua filha estava curada. Então, crer pelo testemunho de alguém, crer por experiência própria, quando você se relaciona com Deus. Existem pessoas na igreja que passam anos e anos, mas não tem a sua própria experiência. Mas quando nós temos a nossa própria experiência, é diferente, meus amados irmãos. É diferente. Às vezes alguém crê porque ouviu falar, mas quando você está na presença do Mestre, quando você apresenta alguma coisa ao Senhor Jesus, que Ele estende a mão e você reconhece que somente o Senhor pode fazer aquilo na sua vida, aí o seu nível de fé aumenta, o seu nível de confiança aumenta, porque você presenciou, viu e recebeu direto da mão do Senhor. Nesta noite Deus tem uma vitória para a sua vida. Nesta noite o Senhor entra com providência na sua vida. No capítulo 8 do Evangelho de Jesus, que escreve Mateus, a partir do versículo 5, a Bíblia fala de quando o Senhor Jesus, ele chega em Cafarnaum. Estando Jesus em Cafarnaum, ali havia um certo centurião, conhecido como o centurião de Cafarnaum. O texto não traz o nome daquele homem, mas era um homem importante na sociedade. Era um homem de uma posição de destaque na sociedade. E ele tinha um servo que estava doente, atormentado. E então, este homem vai até Jesus e disse: mestre, eu quero que o senhor vá na minha casa, porque eu tenho um criado que está paralítico e violentamente atormentado. Olha a situação do moço, além de paralítico, atormentado. Que luta que esta família estava vivendo, que este centurião com a sua família, com os que estavam em sua casa, estavam vivendo. E então Jesus, ao ouvir a palavra deste homem, Jesus disse: olha, eu irei, eu vou até a sua casa e darei saúde. Aonde o Senhor Jesus chega, Ele muda a situação. Glória a Deus. Se há problema, Ele resolve. Se há enfermidade, Ele cura. Se há demônios, Ele expulsa, manda embora. Glória ao nome do Senhor. Jesus, Ele é a solução para todas as causas. E Jesus aqui disse: olha, eu vou lá na sua casa, eu irei e eu darei saúde ao teu criado que está enfermo. Aí o centurião cai em si, olha para a sua condição, o seu estado, e disse: Senhor,
Olha a questão do reconhecimento. Eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Ele se achou indigno, mas uma fé genuína nasce no seu coração, uma fé verdadeira no seu coração, e ele disse: olha, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas ele diz assim: mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Isso é fé, isso é confiança em Deus, isso é acreditar. E meus irmãos, nós precisamos ser ousados, nós precisamos crer. Alguém parece que fica duvidando daquilo que Deus pode fazer, desanimado, não sei se eu vou, não sei se eu falo, não sei se eu faço, será que Ele vai fazer mesmo? Ele vai fazer, vai depender da tua fé, da nossa fé. Olha a expressão do centurião: Senhor, dize apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Isso é confiança em Deus. Mas nos nossos dias nós estamos vivendo e vendo pessoas dizendo: será que vai fazer mesmo? Se fala assim: Jesus vai curar nesta noite, Jesus pode resolver o teu problema, Jesus vai entrar com providência na tua causa. Alguém está questionando: será que vai mesmo? Eu já ouvi assim antes. Será que vai curar mesmo? Será que vai fazer? Mas não, aqui este homem, ele creu, ele acreditou, de somente uma palavra, porque eu sou homem que tem autoridade, tenho homens ao meu dispor. Eu digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, ele vem. Então, Senhor, não precisa o Senhor ir lá, uma palavra. E aí Jesus exclamou dizendo: nem mesmo em Israel, novamente o Senhor diz, encontrei tanta fé. Verso 10. Glória ao nome do Senhor. Este homem teve a sua própria experiência. Então, alguém crer pelo testemunho, por ouvir a palavra, e alguém crer a sua vida pessoal com o mestre, né? Aquela experiência pessoal. Uma vez eu tive uma experiência com o Senhor Jesus. Meu filho doente, enfermo, hospitalizado, 18 dias em Mineiros, 32 dias em Goiânia, lá no banheiro do hospital, 1,5 por 1,5, ali dobrei o joelho e conversei com Jesus, e ali, naquele momento, o Senhor Jesus realizou o milagre. Experiência. Glória a Deus. Se você ainda não passou por esses processos de ter a sua própria experiência, vale a pena. Muitas das vezes o processo é doloroso, mas uma coisa é certa, é bênção de Deus para a nossa vida. Então aqui, os samaritanos, eles creram pela palavra da mulher, pelo testemunho, mas eles creram também quando dialogaram com o Senhor Jesus. E nós estamos aqui em um culto da conquista. Como está o nível de fé? Como está o seu nível de confiança em Deus? Podemos crer, podemos receber o nosso milagre se crermos, se confiarmos nele. Então coloca tudo nas mãos do Senhor. Há um hino que diz que quando tudo estiver perante o altar, coloque na presença de Deus, e Deus vai te abençoar, vai te dar vitória. Você pode dar glória ao nome de Jesus? Deus abençoa. Creia pelo testemunho, creia por ouvir a palavra, mas tenha a sua própria experiência com Jesus. Amém? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, vamos proferir uma oração.
Os irmãos estejam de pé. Quem desejar vir à frente e receber a oração, venha, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe o Senhor nesta noite pode te dar uma grande vitória. Os que quiserem vir à frente, nós estaremos transmitindo aqui os avisos, já vamos orar.